Yuri Silva, aqui é o Yuri. Se você não é por aqui, seja muito bem-vindo ao canal, onde jogos e videogames são levados a sério, e também sejam muito bem-vindos à série de games inovadores, onde eu trago pra vocês uma análise sem roteiro, somente com a minha opinião, uma dissertação minha sobre algum game ou alguma franquia, retratando por que ela é inovadora, por que ela trouxe inovação pro mundo dos games e por que você deve jogar se você ainda não jogou, tá? Então assim, eu tinha prometido pra vocês lá no episódio de estreia, né, onde eu falei do game Transistor, onde eu dissertei sobre o game, né? Eu tinha contado pra vocês que vocês aprovassem a série. O próximo episódio seria sobre o game Shadow of the Colossus. Porém, galera, antes de eu trazer esse episódio desse game, pra explicar esse game, eu preciso apresentar pra vocês um pouco mais dessa série, como que ela vai funcionar, um pouco mais do corpo da série, da edição e tal, pra vocês terem uma noção, ter um feeling de como que ela vai funcionar, para depois a gente falar sobre Shadow of the Colossus. Então, tipo assim, Shadow of the Colossus é a cabeça da série, e os outros episódios que eu vou trazer pra vocês vão ser tipo o corpo da série. Eu tô moldando o corpo para depois a gente moldar a cabeça, tá bom? Então assim, a franquia que eu quero apresentar pra vocês hoje é a franquia Euro Truck Simulator, que muitos aí conhecem, muitos já jogaram, porém muitos assim, não tem a noção de como esse jogo, ele merece uma atenção, principalmente por ser um jogo independente, tá bom? Então assim, pra quem não conhece, Euro Truck Simulator é uma franquia de jogos produzida pela SCS Software, é uma companhia que tem base na República Tcheca, já criaram diversos jogos, todos do gênero simulação, nessa companhia. E eles já criaram, por exemplo, os jogos que eu já posso citar aqui pra vocês são Bus Driver, o jogo de direção de ônibus, muito interessante esse jogo também, e AT Wheels of Steel. O AT Wheels of Steel, ele é um game que é considerado tipo o pai do Euro Truck Simulator. Antes do Euro Truck Simulator veio o AT Wheels of Steel. E aí você pode até me perguntar, pô Yuri, se antes do Euro Truck Simulator já veio o AT Wheels of Steel, por que o Euro Truck Simulator é um inovador se ele não é o primeiro? Então assim, o Euro Truck Simulator ele é considerado, eu considero ele inovador porque, apesar de ele não ser o primeiro, ele é o que mais engloba todas essas franquias que a SCS Software já criou, de forma que todos os pontos fortes da franquia, tá tudo ali no Euro Truck. Então assim, o Euro Truck é o carro-chefe da empresa, por isso que eu considero um jogo assim, inovador, tá? Então assim, o AT Wheels of Steel, ele é um jogo onde você também dirige o caminhão, no caso, se eu não me engano, é nos Estados Unidos, não é da Europa, e assim, ele é um jogo muito imersivo, é um jogo bem bacana, tipo assim, o que tem de diferença dele pro Euro Truck são algumas mecânicas e os gráficos, porque de resto, eles são bem parecidos, tá? Então por que eu tô falando do AT Wheels of Steel? Porque depois que a SS Software viu que tipo, o AT Wheels of Steel, vou falar em português, vai, o 18 Wheels of Steel, né, no caso, ele tinha um potencial ali pra ele sair só daquele meio dos Estados Unidos, tipo, ir pro mundo, elas viram que elas poderiam produzir um jogo melhor em cima disso. Então eles tiveram a ideia do Euro Truck Simulator, que é o jogo onde você entrega cargas ao redor da Europa, por vários países, você vai viajando, você pode criar a sua própria empresa e tal, você pode desenvolver dentro ali do jogo. Então assim, eles vendo que isso daria certo, eles resolveram criar o Euro Truck Simulator. O Euro Truck Simulator, o primeiro jogo, né, ele consistia assim, você já começava com uma quantia certa de 100 mil dólares, euros, eu não lembro qual é a moeda do jogo, e você comprava o seu caminhão e você ia fazendo entregas ao redor da Europa, né, no caso você poderia criar uma empresa, se eu não me engano, também. Assim, quando o Euro Truck Simulator 1 foi lançado, ele fez um enorme sucesso, era um jogo muito bom, ele tinha mecânicas muito boas, ele tinha uma imersão legal, e isso que é o ponto inovador do jogo. Porque muitas pessoas, eles querem um jogo de simulação, porém não tem um jogo de simulação de direção de veículos. Eu, no caso, eu conheci o Euro Truck porque eu tava procurando um jogo de simulação de veículos, onde eu possibilitava viajar ao redor de países e tal. Coisa que o Euro Truck Simulator apresentou, foi o único jogo que eu achei que apresentou isso de forma boa, né? Ele é um jogo assim, que você consegue descobrir cidades, você vai se aventurando ao redor da Europa, e isso é a parte legal. A parte legal é você se aventurar nesses países, né? Então assim, vendo o sucesso do Euro Truck Simulator 1, eles resolveram aprimorar algumas coisas, e aí lançaram o Euro Truck Simulator 2. Qual é a diferença do Euro Truck Simulator 1 para o Euro Truck Simulator 2? Ele tem mais elementos de simulação. Ele tem gráficos tais como, né, gráficos melhores, mecânicas aprimoradas. Agora, assim, no caso, você tem um foco na sua empresa de transportes. Você cria uma empresa de transportes de logística, né, no caso, com base nos caminhões. Então, assim, você já não começa com uma quantia certa, você ganha o dinheiro, você faz fretes, você faz entregas. Então, isso é a parte boa. Ele trouxe mais esse ponto de simulação. Então assim, agora, além de você ter que se preocupar em viajar, você tem que se preocupar em manter as suas finanças. E isso é outro ponto, tipo, cabeça do jogo, que trouxe bastante inovação. É difícil você achar um concorrente
à altura do Euro Truck Simulator, porque ele é um jogo inovador, um jogo que inovou nesse ramo de simulação. É muito difícil, foi difícil você achar um jogo de simulação bom. Quando você achou, você se deparou com o Euro Truck Simulator, que é um jogo independente. Essa também é outra parte. É um jogo que tem tipo, ele tem qualidades de aquele jogo AAA, né, que é tipo qualidade top do topo, porém é um jogo independente. Então assim, um trabalho muito bom, um trabalho excelente que a SCS Software fez dentro do Euro Truck Simulator. Sobre a parte do desempenho das físicas do game, né, que a gente pode citar aqui do Euro Truck Simulator 1 e do Euro Truck Simulator 2, eles possuem muitas diferenças, porém, onde eu consigo reparar mais bugs são no Euro Truck Simulator 2. Porém, em compensação, a física está melhorada no Euro Truck Simulator 2 em relação ao Euro Truck Simulator 1. No Euro Truck Simulator 1, parece que você está dirigindo, tipo, você está ali no volante, você aperta o botão para você ir pro lado e parece que você gira o volante todo para você e dar só uma ajeitada ali na faixa. No Euro Truck Simulator 2 você tem uma melhor qualidade ali da direção. Em compensação, no Euro Truck Simulator 2 você tem alguns bugs. Às vezes você, por exemplo, tem muito bug de parede invisível. Você também tem muito, tipo, a inteligência artificial do game, eles são muito, às vezes, eles são muito, enfim, eles são tipo os cabeça oca, a inteligência artificial do game. Parece que você tá lidando realmente com máquina e não com pessoas reais, como que era pra ser o jogo, né, no caso. No caso também você tem alguns bugs, tipo de você, sei lá, o caminhão pular às vezes, de ter algumas falhas no mapa, mas isso é coisa tolerável, tá bom? Coisa que, tipo assim, eles aprimoraram do Truck Simulator 1 para o Truck Simulator 2, porém dá pra eles aprimorar ainda mais, né? Isso é uma coisa que eles conseguem aprimorar ainda mais. Outra coisa também que eu tenho que citar pra vocês com relação ao desempenho do game é com relação ao mapa. Eu sei que é um jogo indie, eu sei que ele não é um jogo que não tem muito investimento, mas assim, eles poderiam adicionar entregas no jogo dentro da cidade, né? Tipo, você fazer uma entrega, sei lá, eu tô aqui na Zona Leste e eu tenho que fazer uma entrega lá na Zona Norte da cidade de São Paulo, por exemplo. No caso, sei lá, a Alemanha. Então, assim, eles poderiam adicionar essas entregas dentro da cidade. Claro que isso exige um trabalho, eu creio que a SCS deve estar pensando nisso, porque eles são uma companhia que tem uma visão muito aberta. Então eles podem estar pensando nessa parte de fazer entregas dentro da cidade. Claro que o mapa do jogo vai ficar muito maior, o jogo vai ficar mais pesado, porém é uma coisa que vai agradar muitas pessoas, né? Agora que a gente já citou ali o desempenho físicas, a gente tem que citar também os pontos fracos do game, né? Porque assim, o jogo é inovador, porém ele tem pontos que a gente precisa melhorar para ele ficar mais inovador ainda. Então são sugestões que eu tenho aqui. Então o que ele pode melhorar? Ele pode melhorar a física dele, né? Que como eu citei ali anteriormente, que são os bugs do game, a inteligência artificial, que às vezes é burra pra caraca, as paredes invisíveis também, que eles podem colocar, né? Dar uma adição no realismo ali nessa parte. Também já falando de adição ao realismo, né? Também eles deveriam adicionar essa parte, porque assim, uma coisa que tem no Euro Truck Simulator 1 e no Euro Truck Simulator 2, eles têm em comum isso, são tipo os danos do caminhão. Se você bate, o que você ouve é o barulho, o seu caminhão não amassa, o seu caminhão, ele não fica com os danos assim, é tipo Gran Turismo, sabe? Que parece que você tá dirigindo uma bola de praia, que você bate, beleza, aconteceu nada, só aparece ali os danos. No Euro Truck Simulator 2 eles colocaram os danos, tipo assim, o motor pode pifar, desligar e ligar e tal, pode dar uns bugs dali no caminhão ali, mas assim, coisas de batida. Mas eles não adicionaram essa parte, tipo, dos danos do caminhão amassar e tal. Uma outra coisa também, tipo, se você amassou seu caminhão, aí você vai reparar seu caminhão, você, tipo, num passe de mágica, você vai lá e conserta o caminhão, entendeu? Agora, se você fosse consertar de verdade, você tem que ficar sem o seu caminhão, você tem que esperar o cara consertar, às vezes o caminhão não volta como ele era. Então, assim, você tem que adicionar essas partes. Seria legal adicionar essas partes. Tipo assim, você mandar seu caminhão pro conserto e ele fica lá na oficina, enquanto isso você vai fazer outras entregas com o caminhão das empresas, entendeu? Então, assim, isso daria pro game mais um tom de realismo e traria mais inovação, né? Então, mas já finalizando, já fechando aqui essa dissertação sobre o Euro Truck Simulator 1 e o 2, né? E, tipo, ele é inovador, como eu já disse, porque ele traz o tom de simulação, o tom de você dirigir o seu próprio caminhão dentro de um jogo, viajar, conhecer novos horizontes, ver paisagens e tal. Você consegue observar isso. Você tem um jogo de você se aventurar, de você dirigir, você, tipo, se sentir como um motorista de caminhão. E essa é a parte boa do game. Essa é realmente a parte que inova no game. Uma parte muito interessante. Então, assim, Euro Truck Simulator, tanto o 1 como o 2, são games muito inovadores, games que eu recomendo e eu quero muito que a SCS Software continue produzindo essa franquia, continue trazendo novidades para World of Trucks, que é tipo a versão multiplayer do Euro Truck Simulator. Tá meio bugadinha, mais bugada que os outros, mas enfim, tá muito bacana. A ideia, a proposta é muito interessante. Então essa é a parte legal, tá bom? Então essa aí
mais um game inovador pra vocês, Euro Truck Simulator. Então deixem aí nos comentários então, galera, a sua opinião sobre Euro Truck, se você já jogou, se você curte o game, o que você acha sobre o game, se você concorda com a minha opinião que ele é inovador ou não. Diga aí sua opinião nos comentários, tá bom? Mas é isso então, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não curte a parte do Facebook, curta lá. E também, se você não quer perder mais nenhum vídeo, quer conhecer mais jogos inovadores, adicione a nossa extensão pro seu navegador. Assim você fica por dentro de todas as novidades do canal de forma muito elegante e sem te perturbar aí enquanto você tá navegando aí na internet, tá bom? Então é isso aí, pessoal, muito grato por que eu comentei aqui. Valeu e falou!